Muito boa noite, bem-vindos ao super especial de antevisão à edição 47 do Rally Vinho Madeira. Como acabamos de ver, tem sido assim este ano, 2 expoentes máximos em 2 campeonatos distintos. Armindo Araújo, campeão nacional, tem sido o rei da terra para já, e Vítor Sá, campeão regional, tem sido o rei do asfalto. Ambos estão em super especial. Boa noite. Começo pelo Armindo Araújo. Está mais uma vez na Madeira, mas desta vez com uma particularidade para estrear o Evolução 9. Antes de mais, boa noite. É verdade, vimos para o Rally Vinho Madeira estrear o Mitsubishi Evolução 9. É um carro que, com algumas evoluções, principalmente a nível de binário de motor, nível de tem algumas particularidades, que os diferenciais são um pouco diferentes, os travões são um pouco diferentes, mas não há nada assim que seja uma grande evolução, uma grande revolução em termos de carro. Mas acreditamos, e pelos dados de telemetria, que melhoramos os nossos tempos, ou que podemos melhorar os nossos tempos relativamente ao ano passado e relativamente ao carro antigo que nós utilizávamos. Boa noite, Vítor Sá. Já conhece a lista de inscritos? Está mais apreensivo agora em termos de luta pela geral ou nem por isso? Eu penso que temos nesta edição a lista mais equilibrada de alguns anos a esta parte. Penso que, salvo erro, são 17 Super Mini 600 a concorrerem aqui no nosso rally. Penso que 50% ou 60% desses Super Mini 600 são conduzidos por pilotos bastante rápidos. E penso que se nós andarmos entre os 7 primeiros já é bem bom. Já voltamos a falar, vamos lançar alguns dados neste programa. 3 vezes campeão nacional, Armindo Araújo caminha para o 4º título em 4 rallies este ano, soma 3 vitórias. Desde que entrou no Mitsubishi, Armindo Araújo tem vindo a mostrar que é, sem sombra de dúvidas, o melhor piloto a competir a nível nacional na atualidade. Basta olhar para as classificações dos vários rallies até agora disputados para ver que o campeão nacional roda a um ritmo que ninguém consegue acompanhar. Armindo Araújo e Miguel Ramalho têm dominado a fase dos pisos em terra do campeonato nacional. Somam 38 pontos, disputadas que estão 4 provas. Armindo Araújo poderia ter outra vantagem sobre Miguel Campos, que é segundo classificado. Estão separados por apenas 1 ponto, se não fosse o deslize no Rally Futebol Clube do Porto. Uma penalização deitou tudo a perder e a equipa não pontuou nessa prova. Quanto a Miguel Campos, tem estado algo irregular com o Subaru de produção. O piloto aproveitou o tal deslize de Armindo Araújo no Porto para somar importantes 10 pontos que o permitem entrar para o Rally Vinho Madeira muito perto de Armindo Araújo. Em termos de campeonato nacional de produção, os pilotos estão separados por 9 pontos. Na categoria Super 1600, Bruno Magalhães, com o Peugeot 206 Super 1600, tem sido o piloto mais rápido e o mais regular num tipo de piso que nada favorece estas viaturas de 2 rodas motorizes. Bruno Magalhães é terceiro no campeonato com 18 pontos. O Rally Vinho Madeira é o primeiro rally da fase de asfalto do campeonato nacional. Resta esperar para ver a reação das várias equipas, nomeadamente a estreia de Armindo Araújo com o Mitsubishi Lancer Evolução 9. A nível regional, Vítor Sá também caminha para outro título, pelos vistos, mas para o 9º, 8 deles são consecutivos. 7 deles consecutivos, aliás, são tantos títulos que já dá para fazer confusão. Sá lidera o campeonato este ano com 5 pontos de vantagem da restante concorrência.
Expectativa mais do que muita no início do campeonato de Rally Escoral Madeira. Vários fatores motivavam muitas conversas em redor do arranque da competição. Alexandre Camacho tinha terminado o campeonato anterior a vencer as últimas 2 provas e muitos estavam de olhos postos neste jovem piloto e outros aguardavam com expectativa a resposta de Vítor Sá, que entretanto havia adquirido um Renault Clio Super 1600. No Rally da Camacho, Alexandre Camacho tem o início do campeonato demolidor e entra a toda a velocidade na prova, somando os primeiros 10 pontos da época. Filipe Freitas foi segundo e Vítor Sá terceiro classificado. Seguiu-se o Rally da Ilha Dourada. Na prova do Porto Santo, Vítor Sá tratou de fazer pela vida e venceu o Rally deixando a 2 pontos de distância o grande adversário Alexandre Camacho. Filipe Freitas, por sua vez, terminou a prova no terceiro posto. Classificação que curiosamente se veio a repetir nos 2 rallies seguintes, ou seja, Vítor Sá em primeiro, segundo Alexandre Camacho e Filipe Freitas em terceiro, nos rallies da Calheta e Santa Cruz. No Rally de Machico, tudo mudou. Rui Fernandes foi o homem do Rally, vencendo pela primeira vez um Rally à geral na sua carreira. Filipe Freitas foi o segundo e no terceiro posto apareceu um brilhante Bernardo Souza com o Peugeot 206 Super 1600. Feitas as contas, a classificação do campeonato de Rally Escoral Madeira está assim ordenada. Vítor Sá é líder com 39 pontos, com 34 estão 2 pilotos, Alexandre Camacho e Filipe Freitas. No quarto posto está Rui Fernandes com 17 e Rui Pinto é quinto com 14. Rui Fernandes e Rui Pinto que têm sido os grandes animadores do grupo de produção. Rui Pinto é o líder do agrupamento N com 88 pontos, fruto de 3 vitórias nos 3 primeiros rallies. Rui Fernandes respondeu nos últimos 2 e contabilizou 2 vitórias, 40 pontos que o atiraram para o segundo posto, é 10 de Rui Pinto. Lutas para seguir com muita atenção durante a edição 47 do Rally Vinho Madeira. Um dos adversários neste agrupamento será com certeza o campeão nacional Armindo Araújo. Armindo, tem sido, ou tem, não, nem por isso, um passeio esta época pelo campeonato nacional? Não, nunca é um passeio, obviamente. Temos tido uma época que nos está a correr bem, realmente tem sido uma época que no terreno vencemos todas as provas. Tivemos o azar do Futebol Clube do Porto. O que é que se passou no Rally Futebol Clube do Porto? O Futebol Clube do Porto, depois de vencermos o Rally e no último controle de entrada no Parque de Assistência, houve ali uma desatenção e entramos mais cedo para o parque e isso fez com que penalizássemos 10 minutos e passámos para 17º da geral. Mas não foi um problema que nos preocupasse muito, ficámos um pouco aborrecidos na altura, mas não nos preocupou porque mostramos o nosso potencial na estrada e respondemos, acho que respondemos bem no rally seguinte, onde vencemos o Rally dos Açores, vencemos os 2 dias, portanto tem sido uma época de terra muito, muito positiva e agora vem a época de asfalto, onde nós estamos com um novo Mitsubishi e estamos muito confiantes em bons resultados e confiantes em revalidar o título. E vamos acompanhar esta conversa com algumas imagens que eu pedi à Conceição Brito, realizadora, para arrancar e colocar no ar. Acredita que em condições de piso molhado, por exemplo, muita gente fala agora da competitividade destes grupos N, na Madeira, por exemplo, piso molhado, é possível um grupo N vencer à geral? Na Madeira penso que será o rally mais difícil para um grupo N vencer ou andar à frente dos atuais carros, Super 1600 e Super 2000, porque são estradas onde não há bermas, não há sujidades, não há cortes e é aí que nós temos alguma vantagem. Portanto, eu considero que não somos os candidatos à vitória ou assumidamente os candidatos à vitória. Mas obviamente que a nossa força, a nossa vontade é de vencer, dar o nosso melhor e tem que contar connosco porque vamos tentar fazer todo o rally ao ataque. Estreou ou testou o 9 há pouco tempo, o que é que achou? Gostou do que viu? Sim, eu estava muito animado com o comportamento do Mitsubishi, o carro é mais competitivo, estamos muito confiantes com esta nova viatura e aqui no Rally em Madeira vamos entrar declaradamente ao ataque, vamos tentar surpreender da maneira que nós pudermos, mas não prometemos obviamente uma vitória, isso não podemos prometer, mas que vamos andar rápido, vamos tentar aqui obter um bom resultado, isso vamos. Há quem opine ao contrário, por exemplo, apostar no 9 pode ser errado devido a problemas de juventude. Há quem diga que trazer o 8MR, que já estava mais que habituado, era a melhor aposta. Concorda ou não? Não, a equipa Mitsubishi é uma equipa que se adapta rapidamente, se adaptou a este novo carro, confio totalmente na equipa Mitsubishi, portanto não havia qualquer motivo para eu não arriscar ou eu não querer utilizar um novo carro, quando depois dos testes vimos que tudo correu pelo melhor e assumimos que seria uma vantagem, ou poderá ser uma vantagem trazer já este carro novo. Neste Rally Vinho Madeira vai pensar em nível de campeonato nacional? Não. Neste momento
toda a equipa vive num ambiente em que o grande objetivo foi vencer o campeonato ano passado, sem dúvida que sim. O objetivo deste ano também é vencer o campeonato, mas mais importante, ou tão importante como vencer o campeonato, é mostrarmos o nosso valor, toda a equipa, e eu como piloto também, nesse particular, mostrarmos que podemos fazer provas de exceção, e provas de exceção para nós foi um Rally de Portugal, um Rally dos Açores, onde pudemos mostrar que estávamos lá para ganhar e assumidamente dissemos que queríamos ganhar. Como é que avalia a concorrência? A concorrência aqui é muito forte mesmo, e temos aqui o Vítor Sá, que é um fortíssimo piloto que de certeza que vai estar na luta pela vitória, embora ele já tenha dito que não, ou que possa não estar. Eu acho que o Vítor é um dos pilotos que vai lutar pela vitória, portanto está aqui um forte opositor. E aproveito porque o Armindo falou no Vítor Sá, aproveito para fazer uma visita em direto ao quartel-general de Vítor Sá, onde está a máquina do piloto madeirense. É lá que está também a Carolina Freitas, jornalista. Boa noite. Carolina, o carro de Vítor Sá está bem e recomenda-se? Muito boa noite. Levámos Vítor Sá até os estúdios da RTP Madeira e nós viemos até à casa do piloto madeirense saber como é que está de facto a viatura. Comigo tenho o copiloto de Vítor Sá, Humberto Freitas. Muito boa noite. A pergunta do estúdio era se o carro está bem e recomenda-se, mas para já está sem motor. Muito boa noite. Realmente a azáfama aqui não é tão grande como nós pretendíamos, porque ainda não conseguimos desembarcar o caminhão principal da equipa da Barroso Sport, onde vem o nosso motor que foi revisto, a nossa caixa de velocidades. Portanto, os mecânicos cingem-se simplesmente a montar as suspensões, é o que estão a fazer neste momento, e realmente neste momento ainda não sei a mais-valia que o carro possa ter, ou que a viatura possa ter, porque o mais importante não está montado. Para vós pilotos, isto cria naturalmente alguma ansiedade, digo alguma no mínimo. Sim, porque nós já tínhamos as coisas planeadas de forma a que a esta hora o motor já estivesse no carro e a caixa também. Pronto, não foi possível, são sempre contingências naturais de quem vive numa ilha em que os transportes são sempre muito difíceis e, portanto, cria-nos alguma ansiedade, mas penso que estamos ainda a tempo, se tudo correr bem, das coisas ficarem prontas e testadas a tempo de estar em forma para o rally, para a partida do rally. Isto acontece com alguma frequência, o material não chegar no tempo desejado? Sim, no tempo desejado, por circunstância que atrás já referi, de vivermos numa ilha e de ser muito difícil transportar estes tipos de materiais. E, naturalmente não acontece muitas vezes porque nós tentamos nos precaver destas situações e já temos muita experiência nesse sentido e tentamos fazer com o máximo de tempo possível. Foi o que fizemos desta vez, mas infelizmente não está a correr tão bem como estávamos à espera. Para uma prova tão exigente como o Vinho Madeira, poderá ser esta uma grande desvantagem? Não, não quero pensar isso, é muito cedo para se pensar isso, vai tudo correr bem, mais hora menos hora temos aqui o caminhão e no qual transporta as peças que para este carro são fundamentais e também para o outro carro da nossa equipa, para o Peugeot do Bernardo Sousa, que também a caixa foi a rever, portanto penso que em breve terá tudo aqui e vamos recuperar o tempo que perdemos, uma tarde neste momento, penso que não haverá grande problema. Neste momento, dois dos mecânicos, os dois franceses, trabalham aqui na viatura de Vítor Sá, de Humberto Freitas, que vai correr neste Vinho Madeira. Pedíamos a sua ajuda neste momento, basicamente, o que é que eles estão a fazer? Bom, os técnicos da Barroso Sport neste momento, pelo que vejo, estão a montar a suspensão da frente, bem como os discos de travão também da frente. Atrás penso que já o fizeram, portanto estão a montar a frente direita, a esquerda também está mesmo a acabar. Depois é montar o berço do motor e esperar que o motor chegue. Penso que quando acabarem este trabalho o motor já aqui estará para ser montado. Aí é o trabalho mais árduo com a chegada do motor? Sim, é essencialmente o que leva mais tempo, porque é preciso depois juntar ao motor a caixa também e pronto, a partir daí o grosso do trabalho está feito, depois são só pequenas afinações e pequenos pormenores. Penso que nesta parte da suspensão estão quase a acabar, penso que devem estar a ser para jantar e esperar que o motor chegue, quando vierem no jantar já cá estará o motor e eles continuarão a trabalhar. Muito obrigada. Então, à espera que chegue o motor, os mecânicos vão fazendo aquilo que podem fazer ainda sem o motor e depois então veremos como é que se vai portar a máquina de Vítor Sá e Humberto Freitas na estrada, Paulo Almada.
Muito bem, as últimas novidades do carro de Vítor Sá, trazidas aqui pela jornalista Carolina Freitas, com a ajuda preciosa de Humberto Freitas, o navegador de Vítor Sá. Vítor Sá, o novo visual, vamos ter o quê? Um piloto a atacar ao máximo. Pelos vistos, sim. Propusemos para a revalidação do título, é bastante importante, nomeadamente este ano, revalidarmos o título. Infelizmente, no último rally tivemos um furo nos primeiros 3 km da primeira especial e que nos mandou lá para trás para 46º lugar e para recuperarmos e irmos buscar pontos fizemos um esforço bastante grande e mesmo assim conseguimos amealhar mais 3 pontos. Neste momento, face à concorrência, estamos com 5 pontos de diferença em relação aos outros 2 adversários. Seria melhor se tivéssemos com uma vantagem superior, pronto, mas a nossa postura também é muito semelhante à do Armindo. Nós também somos uma equipa vencedora e pronto, certamente que se as coisas nos correrem bem nos primeiros 2, 3 troços, automaticamente vamos trabalhar para um bom lugar. Vamos acompanhar também esta nossa conversa através de imagens. Peço à Conceição Brito que volte a colocar no ar imagens que selecionamos do Vítor Sá. Vítor Sá foi o único madeirense a conseguir vencer esta prova quando a contar para o Campeonato da Europa. Era também um seu desejo voltar a conseguir. A luta, por exemplo, com o Super 2000, é desigual? Eu penso que sim. Penso que neste rally há várias expectativas. Há do Super 2000 e há do Grupo N, neste caso pilotado pelo Armindo Araújo, em que não sabemos bem o que irá acontecer. Portanto, a priori, os Super 2000 são carros ganhadores e o Basso certamente será o vencedor, isto porque já o ano passado demonstrou que é um bom piloto e que a Fiat também, quando entra, é sempre para ganhar. Penso que aí os Super 2000 automaticamente serão vencedores. Há esta situação do Armindo que eu penso que pronto, não é normal um Grupo N, não é habitual um Grupo N na Madeira ganhar. Só que o Armindo neste momento está com um ritmo bastante bom, ele é bastante conhecedor do carro, tem uma equipa por trás muito boa, em que pronto, tudo isso é uma mais-valia. Agora, eu penso que se encontrarmos os troços úmidos como o ano passado, penso que aí o Armindo poderá ter, e a Mitrovic poderá ter uma palavra a dizer. Se caso isso não aconteça, penso que nós nos Super 1600 teremos uma maior vantagem em relação aos 4x4 do Grupo N. Agora, como eu disse ainda há pouco, são diversos os pilotos que conduzem, não só nacionais como internacionais, que querem demonstrar aquilo que valem e andam à procura de pontos também, nomeadamente a nível nacional, tanto o Bruno Magalhães como o Zé Pedro Fontes, nomeadamente o Zé Pedro Fontes terá que dar tudo por tudo para conseguir vencer este rally ou ser superior ao Bruno, para amealhar o maior número de pontos para conseguir passar à frente do Bruno, que está um pouco atrás devido aos inúmeros problemas que lhe têm acontecido. Em relação a nós, pronto, vamos tentar fazer o nosso melhor, se possível, se pudermos ganhar, melhor ainda, mas se acabarmos nos 5 primeiros, ficaríamos bem. Nos 5 primeiros. Alargo esta conversa ao comentador da RTP Madeira Super Especial, o Roberto Fernandes. Boa noite, Roberto, concorda com o que disse Vítor Sá? Sim, penso que estamos todos em uníssono na análise daquilo que poderá ser o Rally Vinho Madeira. Contudo, penso que o Rally Vinho Madeira será o grande teste para o Super 2000, não só pela Madeira ter a melhor lista de inscritos do Campeonato da Europa este ano, como por daí, portanto, a concorrência ser muito maior, como devido até às próprias características da nossa prova, do nosso traçado bastante sinuoso, com constantes alterações de altitude, o asfalto muito limpo e sem bermas para cortar, como referiu o Armindo, e pelos Super 2000 entrarem numa fase de desenvolvimento e os Super 1600 se
ser uns carros bastante adaptados ao nosso tipo de rally, penso que será uma das grandes questões a pôr neste Rally Vinho Madeira. O Basso tem dominado o europeu, se bem com fraca concorrência. Penso que no Mirmiglia ele acabou por descer e ganhou o Paulo Andreucci, e aí houve alguma concorrência, e principalmente das viaturas do grupo de produção. Em Ypres tiveram uma forte concorrência dos Super 1600, mas são provas, contudo, com longas retas, provas com asfalto bastante sujo, onde aí os 4 rodas mercedes têm vantagem. Em relação aos grupos de produção, e tal como o Armindo há pouco referia, a diferença do ano passado cifrava-se em cerca de 1,5 segundo por quilómetro. Penso que o nosso traçado também não favorece muito os grupos de produção. De qualquer forma, o Armindo é um superdotado e penso que poderá fazer alguma diferença. Ele diz que vem andar depressa e vai andar ao ataque, a pensar mais no resultado do que propriamente nas pontuações que possa vir a colher para o Campeonato Nacional. O Armindo não tem nada a provar a ninguém em termos nacionais, procura uma projeção no exterior. Penso que tem excelentes condições de futuramente, ou no grupo de produção, ou vir a utilizar um WRC no Campeonato do Mundo. Tomara que assim fosse. Como disse em outros programas, e que me perdoa o Tiago Monteiro, penso que era uma maior aposta do Governo e mesmo da própria FPAC, ao contrário, tal como sucede em muitas das provas, em muitos em outros países, nomeadamente Itália, França e Espanha, as federações apoiam projetam pilotos para o Mundial de Rallys. Penso que assim devia ser. Quanto ao Vítor Sá, esperemos que a margem de manobra que ele dispõe de 5 pontos lhe faça pensar em andar rápido e conquistar um brilharete nesta prova. Ele também, que já conta com 8 campeonatos, também tem pouco a provar em termos de regional. Tem feito uma campanha aceitável face ao seu menor conhecimento dos pesos de terra e o seu pouca experiência em terra. Tem feito uma campanha aceitável com vista, penso eu, a futuras participações do Campeonato Nacional, que assim seja, e penso que o Rally Vinho Madeira será, para além de um confronto de gerações, uma luta interessante entre italianos e franceses, tal como se passou no Mundial de Futebol, na final do Mundial, mas aí com os portugueses já terem uma palavra a dizer. Vamos, e estamos outra vez a correr contra o tempo. Armindo, hoje aproveito o que disse o Roberto. Fez recentemente um teste com o Ford Focus WRC, foi um sonho com certeza tornado realidade. É verdade, o teste foi proporcionado pela ACP, foi com a equipa oficial da Ford, na M-Sport. Foi um Focus de modelo 2005, um carro muito complicado, que é um carro, é o WRC mais eletrónico que existe, mais eletrónico que o modelo 2006. Portanto, são carros que muito poucas pessoas têm acesso a eles. Felizmente esse teste correu muito bem e as impressões foram muito boas, mas é outro mundo, são outras verbas que pedem para correr nesses campeonatos. Portanto, neste momento não passou de uma experiência, mas uma boa e agradável experiência. Estranho ser o facto de ser o ACP e não a FPAC que lhe proporcionar essa aventura. Bem, eu aproveito todas as oportunidades. Esta oportunidade surgiu por parte do ACP, a quem eu agradeço publicamente. Portanto, a eles o meu agradecimento. É muito difícil chegar um português, por exemplo, ao Campeonato do Mundo? É difícil, obviamente que é difícil lá chegar, mas nós não somos menos que os outros. Se nos derem as condições que dão os outros, nós podemos lá chegar e brilhar como eles brilham. Projetos internacionais, Vítor Sá? As dificuldades são as mesmas? São, no meu caso é diferente. Nós aqui temos, o Armindo está numa posição muito superior à minha a nível de experiência, portanto, tem notado isso e nós temos visto, não desprezando todos os outros pilotos. Temos o Miguel Campos, que é um bom piloto, o José Pedro Fontes, Bruno Magalhães e outros mais, mas penso que neste momento, de facto, é uma pena não haver e-mails e apoios para apoiarem o Armindo, porque ele, de facto, neste momento está em alta e acho que devia de ser, devíamos lhe dar essa oportunidade. A preparação dos pilotos de rally não se faz só dentro do carro, também é feita no ginásio. O jornalista Paulo Jardim acompanhou alguns dos pilotos regionais mais credenciados enquanto puxavam pelo físico.
calhar até nem parece um sítio próprio para pilotos de rally. O certo é que o ginásio já é indispensável para os homens do volante. Já não é só sentar no banco do carro. Era bom se fosse assim, realmente temos que fazer um pouco de exercício físico para que consigamos estar bem fisicamente e também psicologicamente, porque isto tudo faz parte, o ginásio tudo faz parte de uma parte grande e muito importante do desporto. E é para isso que nós estamos cá, que é para que consigamos ter resistência física para os rallies. Uma das coisas, claro, que a nossa equipa Olca Café do Teatro referiu foi: temos que ter as coisas bem traçadas, tu guias, és acompanhado quer a nível com plano alimentar também, quer a nível aqui de preparação física, e isso engloba tudo um bem-estar também do piloto. Se não houver uma adequada preparação física, a concentração começa a desaparecer, com o cansaço, e ao longo do dia os pilotos começam a ceder fisicamente, e isso transforma-se naturalmente em perca de segundos para os adversários, e não é o que nós queremos, com certeza. Porque o corpo tem de estar de acordo com a viatura, pilotos e copilotos passam cada vez mais tempo no ginásio a tentar arranjar argumentos para ganhar na estrada. O trabalho que é feito com um piloto não é feito com um copiloto, quer dizer, copiloto trabalhamos mais os músculos da cervical e os músculos trapézios e posteriores das costas e não só, enquanto que os pilotos, nomeadamente antebraço, bíceps, tríceps, com forças explosivas, intervalo de treino muito curto. O problema é quando o treino não é acompanhado, por serem atletas com exigências especiais. Também precisam de um plano de treinos especial. O alerta que eu deixo àquelas pessoas que nos estão a ouvir e que realmente praticam, neste caso o desporto automóvel, é que se realmente vão fazer atividade física, que não seja ela controlada, que não seja ela dentro de ginásios com profissionais de educação física, que limitem-se só e somente a andar a pé. Não tentem fazer as coisas, englobar tudo e chegar a um ginásio e fazer as coisas como lhes disseram aqui há 10 anos atrás, que puxas um pouco de ferro e já ficas apto a fazer qualquer coisa. Não passa por aí. O trabalho que é feito e prescrito para um piloto de rallies é um trabalho muito, mas muito específico mesmo. É muito fácil se lesionar dentro de uma sala de musculação. Com o Rally Vinho Madeira à porta, toda a preparação é pouca. As exigências físicas também são maiores para 3 dias de prova. Ao longo do ano vamos fazendo o exercício para o Vinho Madeira, que é a prova que é preciso mais resistência, tanto fisicamente como psicologicamente, visto também estar muito calor nessa altura, porque para aguentar temperaturas muito elevadas dentro do carro, o desgaste é muito maior. Este rally, mais do que qualquer outro, eu penso que num rally regional, embora se sinta e seja também importante a preparação física, este é de veras muito mais importante, porque são 3 dias de competição a seguida, e o que acontece é que eu penso que este rally é um rally que forçosamente toda a gente com aspirações aos primeiros lugares ou a qualquer classificação de topo tem que estar bem preparado. Para mim, sim. Então, para uma prova como o Vinho Madeira é muito importante estar bem fisicamente, porque vai ter imenso calor, vamos desidratar bastante e temos que saber gerir também o nosso físico para aguentar o rally. Depois de 2 horas no ginásio, os pilotos relaxam com massagens. Faz tudo parte de uma preparação que não tem só a ver com as viaturas. Para puxar pela máquina, primeiro é preciso puxar na máquina. Em tempos, o número de concorrentes estrangeiros no Rally Vinho Madeira foi superior aos inscritos portugueses, grandes nomes do automobilismo mundial, equipas de marca com caravanas que faziam impressionar os madeirenses. Passaram pelo Rally Vinho Madeira ao longo destas edições. Vamos recordar esses tempos com um trabalho com o jornalista Luís Filipe Jardim. A grande festa do automobilismo na Madeira traz desde longa data figuras de cartaz que foram fazendo parte da lista de inscritos e subindo ao pódio de uma prova classificada durante muitos anos com o coeficiente mais alto do europeu de rallies. Nomes como Ari Vatanen, ao volante de um Ford Score, Tony Facina em Lancia Stratos ou Vodafieri em Fiat 131 Abarth contribuíram no final dos anos 70 para confirmar que esta prova não estava por acaso no Campeonato da Europa. Concorrentes femininas, como Antonella Mandelli, acabaram também por se identificar com o Rally Vinho Madeira. Primeiro ao volante de um Fiat Abarth e depois em Lancia 037, carros oficiais da marca italiana que concorriam no europeu pela Martin Racing e pelo Jolly Club. Concorrente italiana que, nunca tendo ganho, conquistou segundos e terceiros lugares.
Os italianos, por diversas vezes campeões da Europa e do mundo, estiveram sempre, ou quase sempre, na linha da frente do rally, com Miki Biasion, Andrea Zanussi, Dario Serrato, em Lancia Rally, um dos automóveis que mais marcou o público madeirense. Outro dos concorrentes mais assíduos do rally foi o belga Patrick Sneers, em Porsche, com o qual conquistou segundos lugares. Sneers que acabaria mais tarde por vencer por 2 vezes o Vinho Madeira em BMW M3 e em Ford Cosworth. Mas foi no ruidoso Porsche vermelho da Bastos que Sneers ficou conhecido entre os madeirenses. E foi também num Porsche, mas da equipa Rothmans, que o malogrado Henri Toivonen veio e venceu o Rally Vinho Madeira, piloto que perderia a vida alguns anos mais tarde no Rally da Córcega. Se os Lancia Rally marcaram uma época, o sucessor, o Delta S4, marcou certamente também os madeirenses com o carro da Grifone a ser conduzido por Fabrício Tabaton, que se estreava e logo a vencer o Vinho Madeira. O S4 deixou toda a concorrência a longa distância. Com o fatídico acidente no Rally de Portugal, vindo do Porto, a FISA acabou com os turbo e o Deltona nem chegou a evoluir. Era o carro dos italianos que procurava bater os Peugeot 205 Turbo 16, que tinham dado títulos a pilotos no Campeonato do Mundo, como Ari Vatanen ou Juha Kankkunen. A Lancia desenvolveu depois os Delta HF4 WDI Integrale, carro com o qual Tabato, Andrea Aghini ou o francês Yves Loubet viriam a vencer o Vinho Madeira. Seguiu-se a decadência da Lancia perante marcas como a Ford ou as japonesas Toyota e Subaru, que acabariam por dominar os pódios nos anos 90, com pilotos que tinham vencido antes com a Lancia, casos de Aghini, que volta a ganhar e por 2 vezes em Toyota. No Subaru, Piero Liatti e Bruno Thierry venceu também o Vinho Madeira. Década de 90 que fica marcada pelo regresso às vitórias de um português, Fernando Pérez em Ford Cosworth. Até então, Américo Nunes tinha sido em 1977 o outro português a vencer, numa prova que ganhou por 4 vezes em Porsche 911. Campeões nacionais como Joaquim Moutinho em Renault Maxi Turbo, Carlos Beca em Lancia ou Joaquim Santos em Ford andaram sempre nos lugares cimeiros do rally, mas nunca chegaram à vitória. Passados os anos 90, são os franceses que sucedem os japoneses, com vitórias uma vez mais de pilotos italianos, Aghini em Peugeot ou Travaglia em Renault. E é num carro de marca francesa que o lugar mais alto do pódio volta a falar português, Adruzilo Lopes em Peugeot. E a bandeira nacional continua a subir num lugar mais alto do pódio. Também em Peugeot seguem-se vitórias de Miguel Campos e do madeirense Vítor Sá, voltando após 30 anos um piloto regional a vencer. A dupla Janica Miguel de Sousa em Ford tinha sido em 1975 a última equipa madeirense a ganhar o Vinho Madeira. Apetece dizer velhos tempos. Hoje já foi dia de reconhecimentos, muitos foram as duplas que estiveram na estrada. Longe vão os tempos em que se vivia já fortes emoções nos dias que antecediam o rally, no que diz respeito aos treinos, hoje em dia denominados reconhecimentos. Já não se vê a azáfama nas serras como se vivia em outros tempos. Os pilotos estrangeiros que nos visitam optam por fazer os reconhecimentos com carros particulares ou de aluguer. Os madeirenses e alguns pilotos continentais é que percorrem as provas especiais de classificação com carros com alguma preparação específica. Na zona do Pois, ao final da tarde, concentraram-se alguns pilotos que estiveram a fazer os reconhecimentos das classificativas circundantes. Reconhecimentos que se estendem ao dia de amanhã, estando os reconhecimentos da classificativa espetáculo, a primeira do Rally, a Avenida do Mar, marcada para amanhã à noite. O check-down, esse é na quarta-feira, onde os pilotos prioritários, e não só, fazem os últimos testes e afinações às máquinas antes do início do Rally. Vamos agora conhecer melhor as classificativas que compõem o Rally. Começamos hoje pela classificativa espetáculo da Avenida do Mar. Roberto Fernandes, temos uma alteração, esta logo no início. Sim, por força da alteração da zona de partida da Avenida Arriaga, em frente ao Clube Madeira, para a Avenida Sá Carneiro, em frente ao Jam.
A partida passa para a estrada de acesso ao Porto do Funchal, junto ao parque ao antigo Parque dos Contentores. Esta especial é a prova de abertura, como sempre nos últimos anos, do Rally Vinho Madeira. É uma especial que tem uma das suas características, as inúmeras chicanes. Tem duas zonas particularmente interessantes e onde é bastante giro ver as viaturas evoluírem. São precisamente a zona do Alto Auxílio, do Almirante Reis e da Praça da Autonomia. Penso que serão as zonas onde reunirão mais público. Em termos desportivos, penso que o mais importante, mais do que ganhar até, é não perder muito tempo, porque em caso de empate, e tivemos a situação deste ano no campeonato regional, no campeonato da Madeira de Rallys, Coral Madeira, no Porto Santo, em que o Grupo N foi decidido precisamente no desempate na primeira especial. Amanhã vamos ver as classificativas do segundo dia de competição, ou seja, de sexta-feira. É um trabalho do Délio Gonçalves. Muito importante em termos de informação é o fecho de estradas. Vamos a isso. Encerramento das provas especiais. A Avenida do Mar, os reconhecimentos, terça-feira, dia 1, das 22 às 23 horas. É os reconhecimentos para a tal especial espetáculo, a Avenida do Mar. Encerramento das estradas também do check-down, das 11 da manhã às 18 horas. Teste final para as máquinas, desde o caminho do Lugarinho até à Estrada Regional 235. E aqui é a primeira etapa. A Avenida Sá Carneiro, a Avenida do Mar, estará encerrada das 15 horas às 21h45. Muito rapidamente, mais uma pergunta para Vítor Sá e outra para Armindo Araújo. Vítor Sá, sei que o grande desejo, o grande sonho é fazer 1 ou 2 rallies do Mundial, do Campeonato do Mundo. Sim, é isso. Antes disso queria fazer mais um campeonato nacional. Vamos lá ver como é que... Já estamos a trabalhar nisso. Há esta indefinição dos Super 2000. Penso que conduzir um Super 1600 para já não está nos meus horizontes. Pronto, estamos a trabalhar para isso. Vamos lá ver se vamos de Super 2000 ou de Grupo N. Queria deixar um apelo aos madeirenses, em termos de segurança, que lá está. Eu penso que, pronto, é sempre bom alertar, mas o nosso público tem-nos habituado e bem, e ano após ano tem ouvido os pilotos e as organizações e tem-se mantido muito bem nas estradas. E pronto, mas é sempre bom alertar e pedir ao público em geral que se mantenha nas melhores posições e que ajude a organização, para podermos manter sempre este rally na fasquia onde nós estamos. Armindo Araújo, para fechar, o grande sonho da sua vida é? Realmente um dos sonhos é realmente o Campeonato do Mundo de Rallys, e estamos a trabalhar nesse projeto para o ano ser o passo de internacionalização. Neste momento não há nada em concreto, há sim muito trabalho de bastidores a ser feito para que seja o ano 2007 o primeiro ano. Também em termos de apelo, queria deixar um apelo ao bom comportamento, é um apelo que o Dr. Paulo Fontes tem feito em termos de organização. Acho que sim, acho que a frase comum é perto dos rallies, longe do perigo, é a base para que as coisas corram bem. Muito obrigado, boa sorte a ambos para a edição 47 do Rally Vinho Madeira. Cortamos a ignição do Super Especial, que está de regresso amanhã à mesma hora. Fecha o programa de hoje a rubrica O Vídeo da Semana, que passa a ser o vídeo do dia, enviado para o e-mail do Super Especial, que é o superespecial@rtp.pt. O vídeo desta semana foi enviado pelo Miguel Diniz. São imagens que trazem, sem sombra de dúvidas, boas recordações. Boa noite, até amanhã.